Como ser absolvido de um estupro de vulnerável e ainda de quebra, você saber o que é erro de tipo. Fala pessoal, aqui é o professor Léo Paixão e neste vídeo eu quero resolver uma questão com você lá do exame de ordem sobre erro de tipo. Vem cá comigo, olha só essa questão, quero saber como é que está aí o seu conhecimento dessa matéria. Olha lá. Braulio, rapaz de 18 anos. 18 anos significa que ele é imputável, pelo menos do ponto de vista da idade. Ele pode ser responsabilizado criminalmente. Conhece, então, Paula em um show de rock, em uma casa noturna. Os dois, após conversarem um pouco, resolvem dirigir-se a um motel e ali, de forma consentida, informação importante, o jovem mantém relações sexuais com Paula. Pelo menos para Braulio até agora, tá tudo favorável, né? Vamos lá. Após, Braulio descobre que a moça, na verdade, tinha apenas 13 anos. É aqui, meu amigo, que a tapioca queima. E que somente conseguira entrar no show mediante a apresentação de carteira de identidade falsa. A partir da situação narrada, assinale a afirmativa correta. Você sabe que a maioria das questões é saber assim, ó, como advogado, o que você faz, não é isso? Por isso que a ideia é, como é que eu posso absolvê-lo desse caso aqui? Primeiro, vamos lá. Eu quero que você entenda o seguinte. Quando a gente fala de erro, quando a gente fala de crime, a gente precisa lembrar dessa estrutura aqui, ó. O Brasil, o ordenamento jurídico brasileiro, adotou a análise do crime finalista tripartite, em que crime é fato típico, ilícito e culpável. Tudo bem? Quando a gente analisa se o fato é um fato típico, a gente tem de analisar conduta, resultado, nexo de causalidade, tipicidade. E é exatamente aqui na conduta que mora a resposta da nossa questão. Você sabe que a conduta ela pode ser omissa, omissiva, comissiva, dolosa, culposa, não é isso? Só que aqui nos importa saber o dolo, porque você sabe que estupro não existe na modalidade culposa. Então isso aqui não nos importa para essa questão. E o que é dolo? Vem comigo, vamos lembrar? Dolo, ele pode ser direto, ele pode ser indireto. O direto pode ser de primeiro ou segundo grau. Indireto, ele pode ser eventual ou alternativo. O dolo é quando há a união de dois elementos, vontade e consciência. Dito isso, olha só essa estrutura aqui para você entender. Volta para cá. Então, o dolo é a união de dois elementos, vontade e consciência. Então, vontade e consciência de quê, professor? De praticar aquele crime. Então, eu tenho a vontade e a consciência de estuprar, eu tenho a vontade e consciência de roubar, subtrair coisa alheia, móvel. Entenderam? Agora, e quando me falta um dos elementos ou até os dois elementos? Quando faltar apenas um dos elementos, olha só o que vai acontecer. Não é dolo, porque dolo são os dois elementos. Mas aí eu te pergunto, consciência, vamos voltar para a questão. O rapaz tinha conhecimento de que aquela moça era maior, pelo menos maior de 14 anos? Não. Na verdade, ela estava num show em que era para maior de 18. Beleza. Se ele não tinha consciência, eu posso dizer que ele tinha vontade de praticar um estupro de vulnerável? Claro que não. Como é que a doutrina, como é que o próprio Código Civil nomeia isso? Ela nomeia chamando isso aqui de erro de tipo. O que é o erro de tipo, então? Olha só. Erro no direito normalmente é uma ignorância, é um desconhecimento. Do quê? Do tipo penal. Então, houve um fato, mas ele desconhecia as elementares, as circunstâncias daquele tipo penal. Ele não conhecia a idade. Vou te dar um outro exemplo que já caiu no exame de ordem. Você sai lá de um futebol, por exemplo, passa ali no vestuário, pega um celular que é igualzinho ao seu e vai embora. O problema é que aquele celular não era seu. E do ponto de vista do legítimo proprietário, você praticou um furto, subtrair coisa alheia móvel. Mas quando você pegou aquele celular, conscientemente, ele era seu. A sua consciência dizia, é meu, não é de outra pessoa. Te faltava o conhecimento de que aquele celular era alheio. Portanto, erro de tipo. E o erro de tipo essencial. Depois eu vou dar uma aula falando da diferença entre essencial e acidental. Mas o essencial sempre exclui o dolo. E se exclui o dolo, o que vai acontecer com o fato típico? Olha no quadro. O fato é atípico. E se o fato é atípico, não será crime. Entenderam? Então, erro de tipo
vai excluir o dolo e automaticamente o fato passa a ser atípico. Voltando lá para a nossa questão, né? Aquele Braulio, aquele rapaz, ele não praticou o crime porque faltava consciência, conhecimento de alguma elementar do estupro de vulnerável. Automaticamente faltou vontade. Então, não há dolo, não há dolo, não há crime. Mas, professor, não podia ser erro de proibição, não? Ó, só para você entender, depois eu gravo uma outra aula. Mas erro de proibição está aqui. O sujeito praticou um fato típico, ilícito, mas ele precisa ser culpável. E um agente culpável precisa preencher os 3 requisitos. Não é só a idade, como eu falei lá na hora da questão. Ele precisa ter conhecimento de que aquele fato é ilícito. Então, não é o caso daquela questão. Eu vou te dar um exemplo. O cara sai do Uruguai, onde é possível você portar droga para uso pessoal. Aí ele vem para o Brasil. Chega aqui no Brasil, ele ainda está com um pedacinho lá da droga, da maconha, enfim. Pode. Ele tem conhecimento? Tem. Ele tem consciência do que ele está fazendo? Tem. Ele tem vontade? Tem. Mas ele não tem conhecimento sobre a ilicitude daquele fato. Lá no erro de tipo, a pessoa até tem conhecimento de que aquele fato é ilícito, mas ele não sabe que está praticando aquele fato. Porque conscientemente ele está praticando um fato atípico, um fato qualquer. Entender a diferença entre erro de tipo, está lá no fato típico, e erro de proibição, está dentro da análise da culpabilidade. Por isso, se fez sentido esse vídeo para você, ou ainda ficou alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários, mas também pode salvar e compartilhar para outras pessoas. Até o próximo vídeo, pessoal!